de coração. Que você estava louvando, clamando ao nosso Senhor. Eu convido você a entrar nesse mesmo espírito de adoração. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma noite que escolhemos estar na casa do Senhor para poder glorificar o nome dEle, para poder ouvir a voz do Senhor. Igreja, eu convido vocês a estar abrindo a Bíblia de vocês lá no livro de Mateus. Aleluia, Jesus. Toda a glória ao nosso Livro de Mateus, a partir do versículo, capítulo 13. Mateus 13, a partir do versículo 24. Glorificado ao Senhor Jesus. Mateus 13, a partir do versículo 24. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Eu convido a todos a fechar os seus olhos, a curvar-se, a orar ao Senhor. Senhor Jesus, Pai, nós rendemos ao Senhor nesse momento, Pai. Nós damos graças ao nome do Senhor, pois somos, ó Pai, totalmente dependentes de Ti. Sem a Tua graça imerecível, Pai, não estaríamos aqui. Mas o Senhor nos permitiu nesta noite estar na Tua casa, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, Pai, para que nenhum de nós venhamos sair daqui sem poder sentir a Tua presença, Pai. Que nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos a ouvir a Tua voz, o nosso coração preparado, Pai, para receber do Senhor a Tua palavra, aquilo que o Senhor nesta noite escolheu para nos falar, Senhor. Opera, Senhor Jesus, em nosso meio, Pai, que o Senhor possa afastar, Senhor, repreender toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Senhor Jesus, possa bater-se de retirada, e que somente a presença do Senhor, somente o Senhor possa reinar, operar neste lugar, Senhor Jesus. Que nós possamos dar ao Pai espaço, Senhor Jesus, para o Senhor entrar e falar aquilo, Pai, que na maioria das vezes nós não queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir de Ti, porque só, Pai, só no Senhor a palavra de verdade, só no Senhor a palavra de vida. Então nesta noite, Senhor, fala com os Teus servos, ó Pai, e que nós possamos ouvir a Tua voz e sair daqui, Senhor, cheios da Tua palavra. Assim eu glorifico ao Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E eu começo
a parte aqui desse texto, a dizer, para a igreja que a minha família, a nossa família está nas mãos do Senhor. Amém. Nós estamos aqui no culto de domingo, que é o culto da família. E muitos estão aqui, talvez sozinhos, talvez esposa sozinho, esposo sozinho, talvez filhos sozinho. Mas nós temos que aproveitar esse momento que o Senhor nos deu para poder clamar a Ele e dizer que a nossa família está na mão do Senhor. O texto começa a falar aqui sobre um homem, que ele planta, ele semeia ali na sua terra, a semente do trigo. Mas ao dormir os homens, vem o inimigo e semeia ali o joio. E a palavra começa a nos dizer que ao dormir os homens, o inimigo vem e semeia. E a palavra quer nos dizer que nós precisamos estar vigilantes. Porque enquanto nós estamos acomodados, sem preocupar com a nossa família, talvez, mas eu escolhi ao Senhor, eu estou aqui, vou deixar fulano escolher na hora que ele quiser. Não, nós precisamos ser vigilantes, porque da mesma forma que a palavra diz que ao dormir os homens, o inimigo ele vem e ali na terra semeia o joio, assim também acontece na nossa casa, na nossa família, quando nós estamos dormindo. Quando nós não começamos a vigiar, o inimigo ele começa a semear dentro da nossa casa. Começa a semear divisão de lares, começa a semear discórdia, ódio. E aí aos poucos o inimigo ele vai tomando conta da nossa terra, que é a nossa casa. Então nós precisamos estar vigilantes o tempo todo para que a nossa casa ela venha prevalecer em comunhão, em união, para que a nossa família ela nos vê como exemplo. Porque se hoje nós estamos aqui, talvez alguns não estão, é porque o Senhor está nos estruturando, o Senhor está nos dando condição de ser o pilar da nossa casa. E talvez o Senhor ele esteja te usando dentro da sua casa, mas a palavra nos fala que nós precisamos ser vigilantes, para que o inimigo ele não venha semear. Há muito joio no mundo se misturando com o trigo, e nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir, porque o Senhor ele nos separou. A palavra de Deus fala que muitos foram escolhidos, foram chamados, e poucos escolhidos. E talvez você foi escolhido pelo Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor para poder ser a base da sua casa, da sua família. Então nós podemos glorificar o Senhor por isso. Talvez você esteja passando por uma dificuldade que talvez você não tenha escolhido, mas o Senhor está confiando a você esse propósito. É triste quando nós olhamos para a nossa família e nós vemos nossas famílias vivendo no mundo ainda no engano, na mentira, vivendo ainda da idolatria, do pecado, enquanto nós estamos ali dentro da nossa casa, falando do amor de Jesus, falando do nosso testemunho de quando nós vivemos no mundo e hoje como nós vivemos na presença do Senhor. Estamos o tempo todo falando do amor de Jesus, falando da palavra do Senhor, ali falando o quanto a palavra do Senhor ela liberta, porque a palavra do Senhor ela é verdade. Não adianta a gente só querer ouvir. Não, precisamos ler a palavra, porque através da palavra do Senhor nós somos libertos. E na maioria das vezes nós estamos dentro da nossa casa falando do amor de Jesus, falando da palavra do Senhor, mas ainda nós vimos a nossa família da mesma forma, ainda escolhendo viver a mentira do mundo, mesmo vendo o quão o Senhor ele mudou a nossa vida, o quão o Senhor ele nos tirou do pecado, nos trouxe para uma vida melhor, para a verdade. Mesmo assim eles ainda olham e ainda continuam ainda no engano. Mesmo assim eles ainda continuam no pecado.
Mas assim como a palavra do Senhor fala, né, está dizendo que não é tempo de confraternização do trigo com o joio, pois a colheita já começou. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele está às portas, né? A divisão do trigo com o joio já começou. E nós estamos aqui, nós precisamos nos manter firmes. Porque a palavra fala como o inimigo, ele foi ali ao meio do campo durante a madrugada e semeou o trigo. Nós também precisamos estar vigilantes. Porque até que o Senhor não venha, nós temos que manter firmes. Não precisamos, nós não podemos permitir que o inimigo venha semear em nós essa mentira, esse engano, essa fraqueza espiritual. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos quantos têm se distanciado da palavra do Senhor. É tempo de vigilância, é tempo de nós estarmos vigilantes o tempo todo, estarmos preparados para a vinda do Senhor. Mas muitos hoje na igreja preferem voltar ao pecado, voltar para a mentira. E a palavra está nos dizendo que aqui, como assim o semeador ele semeia o trigo, ao dormir os homens, o inimigo vem e semeia o joio. Olha o que a palavra nos fala. Nós estamos na casa do Senhor, mas nós não podemos permitir que o inimigo ele plante em nós esse joio. Não podemos abrir brechas, porque nós somos o pilar da nossa casa. É através da sua vida, é através da minha vida que a nossa família será salva no Senhor. Então nós não podemos permitir de forma alguma que o inimigo ele venha plantar em nós esse joio. Nós temos que vigiar o tempo todo estar na casa do Senhor, consagrar ao Senhor a nossa família, jejumar pela nossa família, orar pela nossa família. Mas não podemos permitir que o inimigo ele venha ganhar a nossa casa. A palavra do Senhor fala aqui que quando os servos eles vão ali, né, no meio da colheita, quando a colheita começa a crescer, a dar frutos, os servos ali vão até o seu senhor, né, e fala ali que pergunta a ele, mas o Senhor não plantou a melhor semente na sua terra? E olha o que o Senhor fala, que o inimigo ele foi lá, plantou o joio e retirou-se. E olha o que o inimigo faz, ele vai até a sua casa, ele planta discórdia, ele planta desunião, ele faz uma divisão de lar, separando o pai dos filhos, filho dos pais, o esposo da esposa, e ele se retira, e só fica o caos. E para reconstruir depois uma casa destruída não é fácil. Precisa de uma base estruturada no Senhor para poder voltar à comunhão dentro da sua casa. E essa é a parte mais difícil, igreja. Porque quando o inimigo ele desestrutura uma casa toda, é muito difícil a pessoa se render ao Senhor Jesus. A pessoa começa a viver, vai se decepcionando com as coisas, vai criando aquele ódio da família, vai criando aquela divisão. Quanto hoje em dia nós não vemos filhos que não falam com os pais, esposas que vão embora, esposos que vão embora. E o inimigo ele faz desta forma. Enquanto estamos confortantes dentro da nossa casa, sem vigiar, sem preocupar, sem ungir a nossa casa, sem apresentar ao Senhor a nossa família, o inimigo ele aproveita essa oportunidade, ele planta esse joio dentro da nossa casa, que é a discórdia, a desunião, e ele se retira. Mas o Senhor Jesus nesta noite ele nos fala para que nós temos o tempo todo que apresentar a nossa família, porque a nossa família é o nosso bem, é o nosso tesouro, e nós temos que cuidar deles. Ah, mas o meu irmão, você não conhece o meu irmão. Ah, é muito difícil de lidar com ele. Mas esse seu irmão,
nós precisamos amar uns aos outros, independente da forma como seu irmão é, como seu pai é. Não reclame. Seja obediente aos seus pais. Sejam obedientes. Ame a sua família. Porque viver dentro de uma casa onde há uma divisão é muito difícil. É muito complicado. Eu falo porque eu cresci em um lar, meu pai era alcoólatra. E o tempo todo eu via os meus pais brigando dentro de casa. É muito difícil, igreja. Tinha vezes que eu e a minha irmã tínhamos que sair pela janela do quarto, porque a gente ficava com medo de passar pela sala. É uma situação muito difícil, muito dolorosa. E o Senhor, nessa noite, Ele te deu autoridade para estar aqui presente, para você chegar na sua casa, para você orar na sua casa, orar dentro dos quartos, orar na cozinha, na sala, na entrada, e repreender toda a maldição, repreender toda a presença do inimigo. Porque assim como a palavra do Senhor fala, que de madrugada o inimigo ele foi e semeou o joio e se retirou. O inimigo ele não quer ver as famílias felizes, reunidas, juntas em comunhão. Já não se vê mais famílias no domingo almoçando junto. Aquela família, todo mundo reunido. Um foi para o lado, o outro vai para o carro do fulano, o outro está dentro do quarto mexendo no telefone, o outro está no barzinho ao lado. E está desse jeito. Nós precisamos parar um pouco. Eu sinto falta, quando eu lembro da roça, eu sinto falta. Eu lembro que na casa da minha avó, a gente reunia todo mundo, sabe? A minha avó, ela ia para a cozinha, ficava todo mundo sentado. E hoje em dia, o quão difícil é a gente parar, pelo menos no domingo, para estar em comunhão com a família, ouvir a nossa família, poder ouvir o outro. Há tios que há anos a gente não vê, há primos que há anos a gente não vê, mas assim como a palavra do Senhor fala, que a colheita ela já começou, e o vinho e o trigo ele já está sendo separado do joio, e nós precisamos preparar a nossa família, para quando o Senhor vier, eles também está presente conosco. Então, se hoje estamos aqui, se hoje o Senhor te deu autoridade para estar aqui, não fica disperso, não. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, começa a aclamar o Senhor por aquele familiar, por a sua esposa, pelos seus filhos, seus irmãos, pelo sua mãe. Começa a aclamar o Senhor, apresentar o Senhor, colocar eles na mão do Senhor, para que o Senhor comece a mudar esse quadro. Não é fácil, é doloroso a gente estar aqui continuamente clamando ao Senhor, orando ao Senhor. Mas nós precisamos, porque hoje é o culto da família. E se você não está aqui com a sua família, nós precisamos começar esse clamor, intensificar. Eu não sei como tem sido a sua luta, se está sendo uma luta difícil, se é uma luta mais ou menos, mas independente, não fica no conforto, não. Se possível orar de madrugada, se possível orar todos os dias, subir ao monte e clamar ao Senhor. Faça algo para chamar a atenção do Senhor ao seu favor. É você que precisa. É uma vitória que você precisa, é a sua família. Então que nós não possamos ficar acomodados. E na maioria das vezes nós nos acomodamos. A palavra do Senhor fala que quando os servos eles vão até o seu Senhor e falam ali, conta ao seu servo que o joio, cresceu ali ao meio do trigo, o Senhor fala, foi um inimigo que durante a noite foi, semeou e se retirou. Então isso nos indica que ele já sabia que havia o joio ali no meio do trigo, porque ele sabia que foi um inimigo. Então, isso nos fala que ele já tinha ciência. Mas nós sabemos também que a nossa família não está aqui, a nossa família está no mundo. E não precisa que as pessoas falem, ora pela sua família, clama pelo seu pai, ora pela sua mãe.
Nós precisamos nós mesmos reconhecer. Esse é o primeiro passo. É reconhecer que se a nossa família não está na presença do Senhor, nós não temos que ficar incomodados. Somos nós que precisamos clamar ao Senhor. É Jeová. Imagina quão maravilhoso você está aqui. O seu esposo, sua mãe, seus pais, seus filhos, todo mundo aqui no momento do clamor, um dado a mão ao outro, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Quão maravilhoso você ter esse alívio de saber que se o Senhor voltar, toda a sua família será salva. Mas não é fácil. Nós sabemos que o inimigo, ele anda furioso. Ele quer separar as famílias, porque até o inimigo sabe que o Senhor está às portas. E tudo que ele quer é ganhar almas para o inferno. Mas o Senhor, ele está presente nesta noite. Ele está presente à casa. E nós temos que aproveitar esse momento de render-se aos pés do Senhor Jesus, de clamar a Ele pela nossa família. Porque se nós não fazemos isso, o Senhor simplesmente vai olhar para nós e como que Ele vai nos ver? Ele confiou a nós esse propósito. Não é fácil você vir para a igreja sozinho. Não é. Talvez você está saindo da sua casa, você deixou os seus filhos de uma tal forma. Você saiu da sua casa, você deixou o seu esposo de tal forma. Ou você saiu da sua casa, deixou sua esposa de tal forma. Mas só de você ter vindo à casa do Senhor, ter deixado talvez algo que você poderia ter escolhido fazer hoje, só de você ter vindo à casa do Senhor, já é um grande passo. Então aproveite essa oportunidade que você está aqui. É um momento único. É uma oportunidade que não vai voltar. É verdade. Não vai voltar. É um momento único de nós apresentarmos ao Senhor, clamar ao Senhor, reconhecer a autoridade que há no nome do Senhor. Então que nós possamos permitir que o Senhor ele possa falar, porque é só Ele que pode. Talvez nós estamos há tanto tempo falando, há tanto tempo explicando, e talvez nós olhamos, nada aconteceu, mas nós precisamos entender que não vai acontecer da forma que nós queremos, porque o Senhor ele sabe de todas as coisas, e no tempo dele vai acontecer, mas para isso nós precisamos continuar firmes, assim como a palavra do Senhor fala que como ele foi ali, ele plantou, o trigo, e ele não vigiou. O inimigo vai e planta. Então você que está aqui, você precisa se manter firme. Porque às vezes nós estamos orando, nós estamos falando dentro da nossa casa do amor de Jesus, falando quão o Senhor Jesus ele é lindo, o quanto ele nos resgata, ele nos dá vestes novas, ele sara nossas feridas. Nós precisamos ser firmes. É verdade. Porque nós vemos que está falando do amor de Jesus, mas quando nós olhamos para o testemunho da pessoa, a pessoa volta ao mundo. E esses dias eu estava lá em casa, assim, pensando, eu fiquei assim pensando, como que a pessoa fala do amor do Senhor, prega o evangelho, sai para as ruas, evangeliza, e quando você olha a pessoa, está desviada no mundo. Como que eu posso dizer, eu tenho um chamado, jamais vou me calar? E não precisa ninguém, você mesmo se cala. É noite de nós estarmos vigilantes, não permitir que o inimigo, ele venha plantar em nós essa semente, mas em todo o tempo nós estarmos vigilantes. A palavra do louvor foi ministrado. Foi plantado em mim a semente da eternidade. E eu tenho que vigiar, permitir que essa semente ela venha crescer, ela venha florescer, dar frutos, permitir que a minha família veja em mim a presença do Senhor, ver que essa semente da eternidade ela foi plantada em mim, ela foi plantada em você. Ela foi plantada em nós, essa semente da eternidade. E nós não podemos permitir que o inimigo venha arrancar, venha
Nós temos que continuar firmes na presença do Senhor. Esse é o primeiro passo para a nossa família também estar presente. De nós levar também, mostrar a Ele que essa semente da eternidade, ela também pode ser plantada neles. Nós não podemos permitir perder a nossa família para o inimigo. Precisamos trazer trigo novo para a igreja. E permitir que esse trigo ele venha crescer, ele venha florescer, ele venha se encher da presença do Senhor. Quando os cegos eles vão ali perguntar ao seu Senhor se eles querem que eles arranquem o joio, o seu Senhor fala: não, deixe-o crescer junto, para que assim, quando os ceifadores venham fazer ali, colher, ele permita que os ceifadores primeiro tirem o trigo, o joio, lance ao fogo e por último colha o trigo. Nós precisamos trazer essas pessoas à casa do Senhor. Eu sempre vejo que o pastor Sebastião falando: mas convida uma vez, convida duas, convida três, se não veio hoje, convida amanhã de novo. E nós precisamos ser insistentes, sim, porque até o inimigo insiste em te tirar da presença do Senhor. Por que nós também não podemos insistir? Se chamou hoje, falou não, amanhã, terça-feira é culto de oração, chama de novo. Quarta-feira é escola bíblica, chama de novo. Mas eu estou cansada de ouvir. Não, continue. Continue, sabe por quê? Porque nós não merecíamos o Senhor Jesus ser crucificado por nós. E mesmo assim, Ele se entregou àquela cruz. Nós merecíamos? Não. E hoje, por uma graça merecida, nós estamos aqui na presença do Senhor. Então, por mais que seja doloroso você ouvir não todos os domingos, por mais que seja doloroso você ouvir não todas as sexta-feira, toda semana, continue insistindo. Não desista da sua família. Não desista. Porque você tem que crer no Deus poderoso que te tirou do pecado. Aqui talvez possa haver aqui muitos que já cresceu em um lar cristão, mas muitos o Senhor resgatou do pecado do mundo, tirou as suas vestes de pecado, colocou vestes novas. E da mesma forma que o Senhor tirou você do pecado, o Senhor também vai resgatar a sua família. Mas para isso nós precisamos continuar crendo nesse Deus poderoso. Nós não podemos simplesmente se contentar com a situação. Mas já está assim há tanto tempo. Mas creia no Senhor Jesus, porque da mesma forma que Ele tirou você do pecado, Ele vai resgatar a sua família. E quando o Senhor Jesus vier, a sua família ela vai ser separada por você. A sua família ela vai ser separada por você. Aqui como no último versículo que fala: deixar crescer ambos juntos. Talvez você está na presença do Senhor e a sua família não, mas vocês vivem no mesmo lar. Amém? Deixai crescer juntos. Por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. A sua família ela vai ser separada junto com você. Quem crê? Amém? Aleluia! Eu encerro essa palavra convidando a igreja a estar sobre os seus pés, a fechar os seus olhos e aproveitar esse momento único que o Senhor permitiu você estar aqui. Você não está aqui por acaso. Não pense que você veio simplesmente por acaso. Não. Há muito antes de você querer, de você falar: hoje eu vou na igreja, hoje eu vou estar presente, o Senhor já permitiu que você estivesse aqui, porque Ele quer que você volte para a sua casa com algo novo, com algo diferente, com a certeza de que Ele está te dando estrutura para ser um servo fiel dentro da sua casa, na sua família. Mas o meu esposo, minha esposa, meus filhos já servem ao Senhor. Clama pelo seu vizinho, clama pelo seu tio, pelos seus avós, por aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, porque eles também são parte da sua família. Então eu convido a igreja a fechar os seus olhos, a clamar ao Senhor Jesus pela sua família.
família. Ó Senhor Jesus, nós damos graças, ó Pai, ao Teu nome. Sabemos que o Senhor está presente, Pai. Não há nenhum outro, Pai, senão a Ti, a Tua presença. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Somos totalmente, Pai, dependentes de Ti. Porque sem a Tua presença, sem a Tua graça, nada seríamos, Senhor Jesus. E hoje o Senhor nos trouxe aqui presente na Tua casa para poder falar conosco, que nós possamos voltar para a nossa casa diferente, cheio do Teu Espírito, Pai. Nos dê ousadia, nos dê, ó Pai, forças para clamar na nossa casa, a autoridade, Senhor, dos céus, para profetizar dentro da nossa casa, aquilo que não é da Tua vontade, aquilo que não provém de Ti, Senhor Jesus, que possa bater sim de retirada, que nós possamos ter a autoridade dos céus para clamar dentro da nossa casa, para orar pela nossa família, que nenhuma outra presença ela venha, Senhor Jesus, reinar dentro da nossa casa, senão a presença do Senhor. Pai, que nesta noite venha bater-se de retirada toda a presença do inimigo que há dentro da nossa casa. Pai, que o Senhor possa tirar todo o embaraço, tudo que não provém de Ti, Senhor. Que a casa possa ser limpa pelo Senhor. Repreenda toda a armadilha, Pai. Tudo que o inimigo ele tem plantado dentro da nossa casa. Que nesta noite o Senhor possa entrar com os Seus anjos, possa limpar a casa, Senhor Jesus. Possa tirar tudo que não provém de Ti, mas que nós possamos continuar, Pai, sendo fiel dentro da nossa casa, para que a Sua igreja, Pai, ela venha cada dia mais crescer, para que a Tua igreja, ela venha cada dia mais se encher, para que este ministério, ele não venha caber, Pai, de pessoas que estejam almejando pela Tua presença, esperando pela vinda do Senhor, para que este ministério, Pai, ele venha crescer espiritualmente, Pai, com pessoas, com a nossa família. Pai, nos dê autoridade nesta noite para entrar na nossa casa, fazer diferente, não da mesma forma, Pai, mas mudar, Senhor Jesus, com a autoridade que há no nome do Senhor. Que nós possamos continuar vigilantes, clamando ao Senhor pela nossa família, fazendo algo novo, aquilo que nós ainda não tivemos coragem, forças para fazer, que nós possamos ter ousadia, acordar de madrugada, acordar todo mundo, colocar todo mundo para orar, colocar todo mundo para jejuar, mas que nós possamos ter uma postura diferente, porque sabemos que o Senhor está às portas, e a nossa família ainda não se rendeu ao Senhor. Que nós possamos continuar nos incomodando, Pai, não permitir, Pai, que o inimigo ele venha vencer, mas permitir que o Senhor, somente o Senhor Jesus, possa reinar dentro da nossa casa. E assim nós oramos, ó Pai, ao Senhor, crendo, Pai, na Tua palavra, crendo, Senhor, que somente o Senhor é poderoso para fazer. Ó Senhor Jesus, eu creio ao Senhor, Pai, e eu agradeço ao Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. A palavra está com a pastora Luena. Amém, igreja. Glória a Deus. Ouvimos uma ótima palavra. Amém. Você permaneça de pé. Feche seus olhos. Gostaria de fazer um convite, amém? A você que veio no culto hoje e você ouviu os louvores, ouviu essa palavra e Deus tocou no seu coração de você fazer um concerto com o Senhor. O que é concerto, pastora? É você parar de errar o alvo, você se arrepender dos seus pecados e você se voltar novamente para a presença do nosso Deus, amém? Tem alguém que nessa noite gostaria, amém, de receber essa oração, de aceitar o Senhor Jesus? Você sabe que você tem um vazio no seu coração. Você tenta preencher com algumas coisas, mas a única coisa que possa te preencher é o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nessa noite, amém? Você veio para o culto, não foi em vão. O Senhor Jesus te escolheu
para você estar aqui, você ouviu essa palavra, e eu tenho certeza que ela falou o seu coração, amém? Porque ela falou o meu coração. A palavra, ela nunca vai vazia, não. Ela faz o que lhe apraz. Então eu quero convidar você que deseja receber essa oração, vem aqui na frente, nós queremos orar por você, amém, igreja? Glória a Deus. Se não tem ninguém, aplauda ao Senhor e glorifica ao Senhor, amém? Porque nós sabemos, né, que o Senhor Jesus está voltando hoje. E que bom, né? Pode sentar, igreja. O culto tem mais um pouquinho, amém? Do Senhor para você, amém? Glória a Deus. Já louvamos, já recebemos uma palavra do Senhor. E agora nós vamos ofertar, amém? Com gratidão, com generosidade, com liberalidade, amém? Eu contei o meu testemunho na sexta-feira e talvez alguns não ouviram, né? Do que o Senhor fez na minha vida. Falo na minha vida financeira, né? Eu estava em casa, parada, sem trabalhar, e o Senhor abriu uma porta de emprego para mim, mas não foi assim em vão, sabe, irmãos? Eu fiz um voto na nossa campanha de sexta-feira, que nós já encerramos. Eu fiz um voto com o Senhor, fiz um voto com dinheiro, com valor, e eu não tinha nem como pagar esse voto, eu estava trabalhando. Como é que eu ia pagar esse voto? E aí o que o Senhor fez? O Senhor arrumou um bico para mim, e aí eu paguei esse voto. Ainda bem que não é só essa, né? Senhor, eu arrumei um bico, paguei esse voto, e irmãos, foi numa semana eu paguei o voto. Na outra semana, nem findou, foi na terça-feira, ligaram para mim poder trabalhar. Então assim, o Senhor, Ele age mediante a nossa fidelidade. Quando nós somos fiéis a Ele, eu prometi ao Senhor algo, então eu devo cumprir, né? Todos nós sabemos que estamos numa grande obra, não é uma obra pequena, é uma grande obra. As crianças estão lá em cima, mas não tem como, né, brincar à vontade, vamos colocar assim, né? Nós não temos carpete, não temos tatame, não temos nada para que elas possam sentar no chão, ajoelhar, não. Lá nem contrapiso tá, porque a gente está numa grande obra, a gente tem muita coisa para fazer, o nosso sonho é grande, é muito grande. E nós contamos com toda a igreja para sonhar com a gente, acreditar na visão da igreja, acreditar nos propósitos da igreja, e nós só iremos conseguir se todos nós fizermos a nossa parte, ofertando, dizimando, sendo fiel ao nosso Deus, com as nossas finanças também. Então, para selar, amém, essa palavra que eu trouxe, eu gostaria de ler junto com os irmãos, Malaquias, junto, tá? Nós vamos ler todos juntos. Malaquias capítulo 3, então você que trouxe a sua Bíblia, abre aí. Malaquias capítulo 3, vamos ler o versículo 10. Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, o versículo é o 10. Glória. Leidinha, ajuda. Malaquias, todo mundo já encontrou? Amém. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Então vamos lá. Traga o dízimo todo. Vamos lá. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as portas do céu e derramar bênção sobre vocês. Na minha tradução diz: será tantas bênçãos que não terão nem como guardá-las. As traduções mudam, mas o sentido é o mesmo. O Senhor vai te abençoar poderosamente. Amém? É tanta bênção que você vai receber. É os projetos que vai começar a ser realizado. Vai começar a chegar irmão aqui de carro novo, de moto zerada, de um emprego abençoado. É assim que nós devemos crer, amém, irmãos? Nós não vemos nos cultos simplesmente para cumprir uma tabela, não. Nós vemos porque cremos que Deus age na nossa fé. E
o Senhor ele age, amém? Então eu quero te convidar, você ofertar com alegria ao Senhor. Nós vamos ouvir o nosso pastor louvar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Jesus é maravilhoso. Pai, nós damos graças ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. A paz do Senhor para a igreja. Quem já está edificado aí?